Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus. a nossa palestra de hoje, todos já conhecem, o nosso presidente, nosso irmão Paulo. Boa noite. Obrigado pela presença. Fico muito honrado com todos aqui e pode ter certeza que estou tentando fazer o meu melhor hoje para que a gente possa sair daqui com um pouco mais enriquecido, um pouco mais aliviado, e talvez um pouco mais pensativo sobre as coisas que nós temos que nos deparar na vida e que diversas vezes a gente acaba se esquecendo. Tá? A vida vai consumindo e a gente vai deixando as coisas de lado. Tá? Então, obrigado e espero que seja útil. Tá? O tema é um tema um pouco complicado, construindo as memórias da manhã. Antes da gente começar a palestra, eu gostaria que todo mundo aqui pensasse qual a memória que você gostaria de ter amanhã. E no final da palestra a gente vai discutir um pouco sobre a questão. Certo? Acho que é uma coisa mais produtiva para a gente poder dar sequência na palestra. Então pense o que vocês gostariam para amanhã. Né? O que vocês imaginam que seria o ideal, o melhor. Tá? Então, se eu consigo acertar assim. Bem, nossas memórias, elas podem ser memórias boas ou memórias más. Tá? Isso é uma coisa natural, a gente vai sempre se recordar de alguma coisa. Existem memórias boas de coisas ruins, ou existem memórias ruins de coisas boas? Ou ambos, claro, existem ambas as coisas. Tá? Alguém já parou para pensar que muitas vezes a gente, num momento bom, a gente faz uma coisa ruim, a gente guarda uma lembrança ruim, e de um momento ruim a gente consegue achar uma coisa boa? Né? Muitas vezes a gente tem que refletir um pouco, porque são valores que a gente tem que dar às situações que a gente vivencia. Estão vendo a alegria do menino. Tá? Você acha que é porque ele ganhou uma Ferrari, ele acabou de ganhar na loteria, ou porque ele acabou de ganhar um par de sapatos? Ele é um menino órfão, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Está no orfanato no início da Segunda Grande Guerra. Tá? E ele ganhou um par de sapatos. O que vocês acham que ele se recorda nesse momento? Qual a lembrança que ele tem nesse momento? Do sofrimento que ele passou, de uma coisa terrível, de estar no orfanato, ou do sapatinho que ele ganhou, da bondade que ele teve, do benefício que ele teve, entende? Será que, o que é que pesa mais? A dor do sofrimento daquele momento, ou a alegria de estar feliz e ter recebido um par de sapatos? Com certeza, alegria. Entende? Mas muitas vezes, muitas pessoas não conseguem enxergar isso. No momento de alegria, fazer uma coisa feia. Né? Então, aqui nesse caso, são memórias boas de coisas ruins. Ele construiu uma boa memória de uma situação terrível, de uma situação que era muito doída para ele. O Will Smith, que ganhou o Oscar. Né? É uma coisa boa, né? Uma coisa boa, ganhar o Oscar. Né? Ele conseguiu um desafio, muito tempo de trabalho, muito estudo, muito empenho e ganhou o Oscar. Aí ele faz isso, entende? Ele teve uma desavença, brigou, arrumou uma confusão. Você acha que isso daí, de uma coisa boa, se tornou uma memória ruim, certo? Veja como a gente consegue deturpar, e isso daí não é só um exemplo. Quantas coisas da nossa vida a gente vivencia que a gente transforma coisas boas em coisas ruins em coisas boas. Tá? Depende da gente. Tá? Depende da forma que a gente avalia e a gente dá valor àquilo.
A lembrança que ele construiu foi de ódio, raiva, dor, entende? Ele poderia estar muito feliz, certo? E você acha que se ele pudesse passar por isso novamente, ele iria fazer o que ele fez? Acredito que não. Então, eu acredito que sempre que nós temos uma segunda chance, vendo aquilo que a gente fez de errado, a gente vai tentar reformar essa ideia. A gente vai tentar mudar de atitude. Né? E muitas vezes essa mudança de atitude, Deus nos dá todo dia. O sol nasce todo dia. Por mais que a gente fale, não, hoje não vai nascer o sol, ele nasce. Ele insiste em nascer. E aí, durante o dia, a gente pode fazer a diferença. A gente pode mudar de atitude. Tá? É uma coisa pessoal nossa. Não precisa de ninguém. Tá? Não preciso ganhar loteria, não preciso nada. É única e exclusivamente uma atitude pessoal. Uma forma de você avaliar e ter um critério do que é importante e do que não é importante. Do que merece revolta e do que não merece revolta. Amanhã, se a gente mudar hoje, amanhã a gente vai ter boas recordações. Se a gente tiver um critério diferente, a gente avaliar diferente, a gente vai conseguir boas recordações. Qual é o principal conceito que a gente tem que ter para que a gente possa mudar a nossa visão? Primeiro, controle dos nossos pensamentos. Tá? A gente tem que controlar o que a gente pensa, certo? Não deixar o pensamento controlar a gente controla o que a gente pensa. Tá? Ninguém pensa pela gente, a única coisa somos nós que decidimos o que quer pensar, se eu quero ter raiva, se eu quero ficar alegre, entende? Não tem ninguém que vai fazer isso pela gente, então não adianta a gente jogar a responsabilidade para outros, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa, tá? Não tem outra pessoa responsável senão nós mesmos, tá? E o cuidado com as nossas ações, isso daí. Você vai lidar com uma pessoa, você vai ter uma ação mais agressiva. Então, pondere antes de agir. Tá? O bom espírita e o bom cristão, ele sempre pensa antes de agir. Tá? Não que você não tenha motivos de ficar com raiva, fiquei nervoso, fiquei chateado, mas pondere. Entende? Você pode ter uma reação muito agressiva ou pode ter uma reação que seja adequada, que seja ponderada. Quantas vezes a gente respira, né? E olha, as coisas fluem. Né? Quantas vezes a gente para pensar, e quando a gente não para pensar, o que acontece? Você acha que, olha, o sangue ferveu, eu perdi a cabeça. Né? Então, quando você perde a cabeça, você faz coisa que depois você vai se arrepender. E se você não se arrependeu ainda, pode ter certeza que no futuro você vai se arrepender. Tá? Você pode não se arrepender agora. Mas no futuro você vai perceber que deveria ter mudado de atitude. Opa! Só um minutinho, apertei tudo errado. Fez o menininho de novo, o Will Smith de novo. Bem, tudo é a lei da causa e efeito. Tá? Essa é uma passagem que Emmanuel nos ensina. A lei da causa e efeito funciona notadamente dentro de nós. Acreditemos ou não, tudo o que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. Meditemos nisso. Reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque de tudo que dermos à vida também nos trará. Tá? Obra de psicografada por Chico Xavier, editada por Emmanuel. Tá? Ou seja, nós temos responsabilidade. Não adianta a gente fugir da responsabilidade.
Então, os fatos da vida, o que são os fatos da vida? Desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente é submetido a uma constante. A vida nos impõe diversas ações e reações, certo? Então, a nossa necessidade de aprendizado, as provas, o acerto de contas com os atos do passado, que são as nossas expiações, tá? Obriga que a gente tem que reencarnar. Tá? A gente tem que renascer para poder acertar as contas ou partir para outra série ou evoluir um pouquinho mais, certo? Essa avaliação, tá? Depende do aprendizado que a gente vai ter. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar e a gente tem que ter abnegação, tem que ter tranquilidade para poder que as coisas possam caminhar. E esses fatos que a gente se submete à vida, como que a gente vai avaliar esses fatos da vida diária? Tá? São critérios, são valores, novamente. Eu estou sempre um pouco repetitivo, mas é necessário. A vida é uma escola. Nós construímos as nossas atitudes. Tá? Então, depende das nossas atitudes, a gente vê uma dificuldade ou uma oportunidade. Tá? Não é uma aula para a gente ficar fazendo workshop de trabalho, não é isso. Tá? Mas, na realidade, se a gente não aprender a valorar as provas, ou a gente vai se revoltar, ou a gente vai aprender com elas. A gente tem poucas oportunidades, tá? Até que a gente seja evoluído, então a gente tem poucas oportunidades. Né? Deus nos dá tantas oportunidades quanto nós precisamos. Só que acho que a gente tem um pouco de pressa. Né? Afinal, são só alguns milênios que a gente deve estar nesse buraco aí, que vai, volta, e a gente não aprende. Né? Diversas vezes a gente está tentando e faz a mesma coisa errada, certo? E Deus insiste, ele dá a chance para a gente, ele não nos abandona, né? Ele acha que a gente vai ser capaz de conseguir superar. E com certeza um dia, né, se ele está falando que a gente é, né, quem sou eu para falar que não? As memórias são mutáveis, tá? Conforme a gente vai amadurecendo, as nossas memórias vão mudando. Tá? Quem um dia não teve, um dia que a mãe brigou com você e você falou que você não gostava mais dela, que você não queria mais saber dela, ou que estava totalmente errada e você está certo e você é incompreendido. Né? Acho que todo mundo já passou por isso. Certo? Então, quando vai passando a idade, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, certo? A gente começa a perceber, bem que minha mãe tinha razão. Né? Então, o que é que foi que mudou? A orientação não foi a mesma? Ou fomos nós que mudamos? Né? Não foi a nossa base de ideia, o nosso conceito de certo e errado que mudou? Tá? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia fixa, que eu sei, principalmente adolescente, ele já nasce sabendo, né? Ele já vem sabendo tudo, não tem absolutamente nada que ele faça de errado. Pai e mãe é velho, né? Não sabe nada, é retrógrado. Né? Desde a época das pirâmides já era assim, o adolescente da época das pirâmides lá do Egito Antigo já brigava com ele, você é velho, você não sabe nada. Entende? Então, continua a mesma coisa, continuamos sendo seres humanos e do mesmo jeito a gente continua agindo dessa forma. Então, veja bem, as nossas recordações, as nossas avaliações do que é certo e do que é errado, depende muito do nosso conhecimento, do que a gente aprende. Se a gente não sabe, a gente não aprendeu, a gente não está enxergando, não quer dizer que o que a gente está, a nossa régua é diferente. Né? Quando a gente aprender, a nossa régua vai ser mais exata. Né? A gente vai conseguir avaliar melhor as situações que nós temos no dia a dia. Quantas vezes acontece na família da gente, eu tenho em casa, né? Eu vivi, meu pai, minha mãe e tenho mais 3 irmãos. Pergunta para os meus 3 irmãos certas situações, cada um entendeu absolutamente o mesmo fato, totalmente diferente. Tá? Quem não passou por isso, você fala com a sua irmã, e aí?
o que ela achou daquela situação. Não, mas isso não aconteceu, mas aconteceu. Não, mas eu estava lá, eu vivenciei. Mas por que você não viu isso? Porque eu não enxerguei essa situação, eu não avaliei isso. Muitas vezes a pessoa estava nervosa, aí acabou discutindo, brigou, não, ela estava irritada. A outra, não, ele foi muito mal criado. Não, ele, coitado, nem percebi. Entende? Será que é o que é? A gente que é muito caridoso, ou é falta de sensibilidade, ou é cada um que tem um critério de avaliação diferente? Né? Naquele momento, cada um tem um critério de avaliação. E não adianta você querer mudar esse critério. Por mais que eu queira convencer meu irmão de uma coisa, ele vai ter aquela visão dele. E Deus nos dá essa oportunidade todo dia. Né? A gente, no dia a dia, vivencia a mesma situação, só que cada um interpreta de um jeito diferente. Tá? A lição é a mesma. Entende? Será que não é o ouvinte que está um pouco perdido? Porque a lição de Jesus, ela foi a mesma para todos. Por que tem uns que interpretam de um jeito, outros interpretam de outro? Né? Será que a gente não tem que aprender um pouco mais? Será que a gente não tem que ser um pouco mais humilde para entender que o que eu acho, talvez eu ache, talvez seja o certo, e não ter a certeza, porque duvido aqui que alguém ache que a sua opinião é errada, né? Porque a gente sempre acha que a nossa opinião é a certa, né? A minha opinião é a certa, o resto é tudo errado, o resto do mundo está errado, eu estou certo. Né? É que nem o soldado marchando, né? Só tem um marchando certo, o resto está tudo errado. Certo? Então, a gente tem que avaliar um pouco mais e ser um pouco mais humilde. Né? Ter um pouco de humildade, que é uma coisa muito difícil. As memórias são construídas e reconstruídas após os fatos, não é na hora que acontece. É no momento em que os fatos ocorreram, é que a gente vai vivenciar, mas as memórias a gente vai avaliar depois. Então a gente não consegue lembrar, lógico, posteriormente, mas que critério que a gente vai atribuir a esses fatos? Tá? Será que muitas vezes uma pessoa que estava nervosa no balcão ligou e eu não vou entender essa situação, ou eu vou entender? Será que eu sou apto para poder avaliar os valores de cada um, né? As necessidades, as situações que a gente é submetido? Tá? Então, esses valores humanos individuais são nossos. Individualmente, a gente tem, cada um tem o seu valor, cada um tem um histórico de vida, cada um teve uma família, cada um teve uma educação. Não adianta eu querer avaliar diferente, cada um tem o seu. Certo? E não adianta a gente querer convencer o outro que o meu valor é melhor que o do outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é respeitar o valor dos outros. Tá? E o respeito faz parte com que as coisas possam caminhar melhor. Lembranças positivas de ações positivas. Fazer o correto sem esperar a gratidão de ninguém. Tá? Simplesmente você agiu porque era o certo. Você não estava esperando nada de ninguém. Você simplesmente fez o que era o correto. Você achou que era o correto e você agiu daquela forma. Se houve reconhecimento, houve uma atitude positiva da ação que você tomou, não tem problema nenhum. Se não teve também, você não fica chateado. Né? Então, muitas vezes, eu achei uma carteira na rua, fui lá, devolvi o cara, ficou feliz, entregou a carteira, pronto, eu fiz o que era o certo. Entende? Eu achei uma criancinha perdida na rua, fui, entreguei, levei. Entende? Atitude positiva, uma conduta positiva. Porque as atitudes nossas, tá, são o fruto daquilo que a gente realmente quer fazer. Porque eu posso fazer uma coisa física, eu posso ajudar uma pessoa, mas se no meu íntimo eu não tinha essa ideia realmente de abnegação, de carinho, de caridade, de boa vontade, ela não vai ser útil. Vai ser útil, lógico, você ajudou alguém, claro, mas para você, para quem que é essa atitude que você está tomando? É para você. Você que tem que agir conforme a sua consciência. Então, você vai ter uma satisfação pessoal e uma lembrança boa, porque você fez o que você achou que era o certo.
Entende? Você saiu e fez o certo, e você vai dormir, vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. Fala, nossa, eu fiz o certo. Né? Lembranças negativas de ações positivas. Você acha que isso é possível? A gente fazer uma coisa boa e ter uma recordação, ter uma lembrança negativa de uma coisa boa? Entende? Isso daí é extremamente comum, certo? Porque quando você faz as coisas esperando que alguém vai reconhecer, que alguém vai valorizar aquilo que você fez, você não fez por você. Você fez esperando alguma coisa de alguém. Tá? Então é uma troca. Então você não agiu de forma que você deveria agir, de maneira espontânea e sem esperar nada de ninguém. Então é um comércio. Muitas vezes a gente adora fazer isso com Deus, né? A gente negocia com Deus. Não, se eu ganhar na loteria, eu vou montar um acolhimento de criança. Se eu ganhar um aumento de salário, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajudar alguém. Entende? Então a gente está negociando com Deus. Você acha que Deus precisa da gente? Ou é a gente que precisa de Deus? Tá? Somos nós que precisamos de Deus. Ele não precisa negociar com Ele. Entende? Até porque Ele já está muito feliz sem a gente. Né? A gente é que está tentando chegar nele, não Ele na gente. Certo? Ele tenta colaborar, mas a gente também não ajuda muito, né? Então a gente acaba criando essa raiva, né, dessa expectativa que não foi atendida. Tá? Eu esperei, que eu ajudei, dei dinheiro para o cara não veio de joelho me agradecer. Entende? Então a gente acaba ficando com raiva. Pô, eu não ajudo mais, eu não vou dar mais essa grana para o guardador de carro. Entende? Eu ajudei ele, dei a marmita para ele. Entende? E ele não veio me agradecer, ele não colocou meu nome no altar. Entende? Me enaltecendo, ele não fez isso, certo? Então aí você fica muito frustrado, porque a intenção sua não era, a sua intenção era aparecer na foto, entende? E não era ajudar a pessoa. Quantas vezes você quer aparecer na foto e não quer ajudar, certo? Você só quer, está passando, você vai tirar uma foto junto, perfeito, ótimo. E você acha que isso é certo? O que isso daí leva para a gente? Tá? Porque a gente, quando morrer, a gente só vai levar o que deu. A gente só leva o que deu. Entende? A gente não leva mais nada. Não tem mais nada que a gente vai poder pôr no caixão. Eu nunca vi caixão com gaveta. Alguém já viu caixão com gaveta embaixo? Eu nunca vi. Então, ninguém vai conseguir levar nada. Eu também eu nunca vi carro forte acompanhando o velório. Né, que vai junto para enterrar. Ação positiva com expectativa de retorno pessoal não tem nenhuma valia para quem age. Tá? Até hoje eu estava ouvindo uma palestra, o pessoal distribuindo sopa. Né? Não, próximo, trazendo lá. Você está querendo fazer alguma coisa para ajudar, você está, lógico, de alguma forma você está ajudando, quem está se beneficiando. Mas de resto, para você que está fazendo, o que agregou isso na sua vida? Você somou alguma coisa? Você somou uma atitude real dentro do seu corpo, da sua mente, do seu espírito? Porque o corpo um dia vai morrer, certo? Então a gente tem que agregar onde? Certo? A gente tem que agregar no nosso espírito, que é o que vai ficar para sempre. Tá? Eu espero. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma atitude, certo? Que a gente não consegue angariar esse sentimento dentro da gente, é uma atitude mecânica. Você podia colocar um robô lá para fazer. Certo? Então você põe lá um robô e vai fazer o mesmo serviço. Até melhor do que a gente. Mas quando a gente está tendo uma atitude que é uma atitude para ser construtiva, uma atitude positiva, entende? Isso daí, a gente vê muito por aí, nos serviços de caridade principalmente, entende? As pessoas estão mais preocupadas em aparecer na foto, tá? Em mostrar que estão fazendo alguma coisa, e não realmente se beneficiar daquilo. Porque veja, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está tendo a oportunidade de se melhorar. Tá? Deus está nos dando a oportunidade. Tá? Só um pouquinho.
Boa tarde. Bom. Então, deixa melhor. Por aqui, eu vou falar. Bem-vindos, tá? Bem-vindas. Obrigada. Depois a gente tem que... Tá ótimo. Dá licença. Ligou? Acho que ligou. Então, o que faz a diferença são os nossos sentimentos que a gente tem na vida, as oportunidades que a gente tem para poder agregar. Veja, quando a gente está podendo ajudar alguém ou colaborar com alguma coisa, entendeu? Ou não ser agressivo, ou não ser ruim com alguém, a gente já está se engrandecendo. Entendeu? Uma oportunidade que a gente tem, então a gente tem que agradecer a Deus a chance que a gente está aqui junto, entendeu? De poder estar trabalhando. E quantas pessoas querem trabalhar e não conseguem, e não têm oportunidade e não conseguem agregar nada. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante é a gente saber dar valor para as oportunidades que a gente tem. Entende? Porque o maior beneficiário é aquele que está dando e não aquele que está recebendo. Tá? Quem está recebendo é importante, mas a gente tem que se beneficiar mais ainda porque a gente está somando dentro do nosso coração a oportunidade de estar agregando esse sentimento e essa construção interna. E aí, com esses sentimentos, o que acontece? A gente vai levar o quê? A lembrança de quê? Não são lembranças boas que a gente vai somar, entende? Dentro das nossas atitudes, da nossa postura pessoal. Independe se eu estou no supermercado, é a nossa postura pessoal que vai alterar os valores. Existem estudos que foram feitos que lembranças boas prevalecem 60% na nossa memória, tá? E as más prevalecem 40%. Alguns escolhem viver com 100% de memória ruim, tá? Não conseguem te perdoar, sabe? Não, porque minha mãe, aproveitando que amanhã é o Dia das Mães, entende? Ela não me entendia, ela me abandonou, ela me deixou de canto. Ela não me deu o amor que eu queria, que eu tinha direito de ter, tá? Porque ela tinha que fazer aquela feijoada para mim na quarta-feira, ela não fez, entende? Ela não arrumou minha roupa como eu queria, entende? Então, muitas vezes a gente acaba tomando atitudes que são extremamente negativas dentro das nossas lembranças, certo? E quem consegue conviver com uma lembrança dessa? Tem espíritos que vivem milênios aí só com ódio, entende? Do outro e não consegue esquecer, entende? Eu acho que é um pouco revoltante muitas vezes a gente não conseguir aceitar que são coisas que a gente tem que passar pela vida. A gente tem que aceitar, a gente tem que ter tranquilidade de saber que a gente não está aqui a passeio, tá? Eu não vim a passeio, certo? Se alguém aqui veio, levanta a mão. Alguém veio a passeio na Terra? Acho que não. Acho que veio todo mundo aqui para tentar passar por alguma coisa. Certo? Eu conheço algumas pessoas que vieram a passeio, mas estão passeando por aí ainda, não estão aqui. Certo? Se tivessem... Quando a gente pode ter a opção de aprender, a gente superar a dor, a gente aprende e supera o mal-estar, a gente aprende a assimilar melhor o sofrimento. A assimilação do sofrimento faz com que essa dor fique mais leve, entende? Porque muitas vezes uma coisa que é pequena a gente faz transformar num monstro, entende? A gente fica remoendo. Quantas vezes... Não, porque meu irmão falou atravessado comigo. Eu não gostei daquilo que ele falou. Tá? Então, você fica remoendo, e fica ali, vai inchando, né? Parece uma bexiga, vai inchando. E esse sentimento é uma coisa boa?
Nem para ele, nem para a gente, porque a nossa mente começa a criar um campo vibratório, entende? Que tem força. Se você não consegue perdoar, não consegue entender e não consegue aceitar que cada um está no seu momento, que cada um está no seu estágio, e que se eu consigo entender, talvez eu também não esteja num bom estágio, entende? É que a gente julga o outro, né? O outro que está no estágio pior que eu, sempre assim, né? Eu sou o melhor e o outro é o pior, né? Então, de repente, será que não sou eu que sou o pior e ele é o melhor? Eu posso estar no estágio mais abaixo e não conseguir entender o que ele quis dizer. Então, isso faz com que a gente tenha que praticar um pouco mais uma coisa que é difícil, né? Humildade, sabe? A gente afastar um pouco o nosso orgulho. Amor próprio é diferente de orgulho, tá? Amor próprio é a gente ter respeito conosco mesmo, tá? Mas orgulho, vaidade, tá? Outro dia eu estava... A minha esposa até ficou dando risada depois que eu olhei para o espelho, tinha feito a barba, olhei de novo, eu vi a espinha no nariz, eu olhei para ela e falei, nossa, graças a Deus eu fui liberado, entende? Da vaidade da beleza. Eu já superei isso. Eu não sofro porque eu não sou bonito, entende? Tem gente que sofre porque não é bonito. Quer fazer cirurgia plástica, imagina, eu fazer implante de cabelo, ia ser fenomenal, entende? E foi muito legal. Mas é um sentimento interno nosso, entende? Quando a gente consegue. Quando a gente consegue acertar o microfone sem desligar ele, certo? Ele consegue superar certas dificuldades, né? Porque tem gente que sofre muito por isso, e dá dó, não dá dó, de gente que você vê pessoas que fizeram cirurgias plásticas terríveis, se submete, o corpo fica terrível, né? Então eu já superei isso, para mim é uma coisa fácil, entende? Eu olho para o espelho e eu não ligo, né? É uma coisa que a gente supera, mas é uma conquista. Eu falo, nossa, essa encarnação eu não tenho mais preocupação com beleza. Certo? Eu já superei essa fase. Eu estou casado, né? Então não preciso. Lembranças, né? Essas lembranças. Você pode selecionar a lembrança que você quer de cada situação da sua vida. Quem não teve um tio que era super legal, aquele tio animado que te levava para passear, né? E aí, só que ele bebia. Entende? Ele bebia. Começava a bebia e se transformava em outra pessoa. Quem aqui não teve uma pessoa dessa que você gostava, que você admirava, que você achava legal, mas que ela se transformava, seja pela bebida, seja por droga, seja por inconsistência emocional, tá? A pessoa se transforma, entende? Ela é uma pessoa ruim, essa pessoa, tá? É uma pessoa que está passando por uma fase difícil. Ela ainda não conseguiu chegar num nível de aprendizado para ter uma estabilidade, entende? Será que a gente vai lembrar dele quando estava bem? Quem que é ele? Ele é aquele que estava bem ou é aquele que estava ruim? Entende? É aquele que bebia e arrumava confusão ou é aquele legal que estava sempre do nosso lado? Que memória a gente quer ter? Será que não são os nossos valores que vão avaliar isso daí? Porque a pessoa é a mesma. É a mesma pessoa, exatamente. Entende? Aquela pessoa que você está do lado e você, a partir do momento que você conseguir enxergar que a pessoa pode estar num momento difícil, está aprendendo, está superando as dificuldades dela, mas ela continua sendo a mesma pessoa, aquela pessoa boa que você sempre gostou. Tá? Lógico, muitas vezes você acaba evitando, porque você vai se envolver com a pessoa que arruma confusão, briga e tal. A gente também tem que se proteger e manter a nossa sanidade, certo? Eu acho que é um pouco de egoísmo da minha parte, mas muitas vezes a gente acaba se afastando dessas pessoas, até porque essa é a opção delas. Tá? Ela ainda causa efeito. Ela bebeu, arrumou confusão ou fez uma atitude que não é agradável, as pessoas de bem vão se afastando. É natural.
e da mesma forma que se a gente também começa a ter atitude, fiquem espertos se as pessoas começarem a se afastar de vocês, tá? Porque parece que alguma coisa está errada. Né? Quando a gente começa a entender que as coisas estão ficando um pouco mais complicadas, as pessoas vão se afastando, as situações vão ficando mais difíceis, ou a gente está errado, ou a gente não tomou banho direito, não sei, alguma coisa que não está funcionando bem. Né? Então a gente tem que avaliar. Quando a gente vê um crime brutal na televisão, o que a gente imagina? Tá? A gente fica com aquele animal tinha que morrer mesmo. Se eu pegasse esse cara, eu passava o carro em cima. Entende? Eu não tenho dó nem piedade, não quero saber. Certo? Então, a partir de que valor que você está utilizando isso daí? Você vê um crime, hoje eu já consigo, quando eu vejo na televisão esses crimes abestalhados que tem por aí, certo? A gente começa a sentir dó, não de quem foi agredido, desculpa, tá? Quem foi agredido, porque Deus está sempre preparando, tá? Quem morreu está num lugar bom, mas quem agrediu pode ter certeza que vai carregar mais uma pecha, mais um sofrimento, mais uma época de expiação para superar todas essas dificuldades que ele acabou ele mesmo praticando. Tá? Então, quando a gente vê o lateira, pense, coitado daquele que praticou. Tá? Porque são os nossos valores que tem que ter um balizamento mais positivo, né? E tentar entender que quem praticou não é que ele é mau, ele é ignorante. Tá? Porque a gente muitas vezes também age da mesma forma. Tá? A gente age de maneira ignorante, não é porque a gente é mau, é porque a gente não entende ainda. Né? Amanhã, depois, a gente vai estudando e vai aprendendo cada vez mais. Mas, então, vamos tomar cuidado para não julgar para não ser julgado. Tá? Porque da mesma forma que a gente julga os outros também vão poder julgar a gente. Certo? Então, quem gosta de ser julgado? Certo? Eu pelo menos, não gosto. Até porque a gente sempre tenta ser, a gente se acha perfeito, né? Então, não tem nenhuma dúvida. Jesus na cruz falou: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Se Jesus falou isso, entende? Quem sou eu para ir contra? Né? Mais uma vez, a gente quer ser mais do que Jesus. Acertei. Mais do que Jesus. Porque se Jesus falou, perdoa, por que a gente não pode perdoar? Se o chefe mandou, a gente obedece. Jesus ensinou ainda que a terra será dos mansos de espírito. Essa mansidão é aquele que fica lá, quietinho, não reclama, não fala nada, não brigava. Na minha interpretação, que não é grande coisa, mas é o que entendi, certo? Quando ele fala mansos de espírito, não é mansidão de inércia, tá? É aquele que sabe lidar com as provas, com as dificuldades que a vida nos submete, tá? De uma forma mais tranquila, entende? Por que a gente tem que passar revoltado? Por que a gente tem que se apertar? Por que a gente tem que sofrer? Deus quis que a gente sofresse? Em nenhum momento Deus quer que a gente sofra. Tá? Quem sofre somos nós mesmos que criamos esse sofrimento. Tá? Muitas vezes a gente tem prova para passar, a gente tem as dificuldades para superar, mas quem multiplica isso somos nós mesmos. A gente cria situações que são cada vez mais pesadas porque nós não aceitamos a prova. Tá? Então a gente tem que ter aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para poder encarar cada situação como uma oportunidade. Entende? Eu sou diabético. Se eu sair daqui e comer uma barra de chocolate que não seja diet, mesmo a diet sobe, entende? Eu tenho diabetes, é uma ingerência de Deus. Tá? Só que quem pode piorar ela? Não sou eu mesmo. Entende? Então sou eu que faço isso.
Eu que tenho uma atitude que vai gerar um problema pior do que o que eu já tenho. Eu tenho um probleminha que dá para resolver. Só que a partir do momento em que eu multiplico ele pela minha atitude negativa, de não entender, não fazer, o nosso pensamento é a mesma coisa. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem o nosso pensamento e a gente multiplica as coisas ruins, vai gerando uma carga emocional muito pior. Isso foi indireta Também. Entende? Isso ajuda. Não, a gente tem que se cuidar, senão a gente sofre. Né? A gente sofre porque a gente mesmo multiplica as atitudes que a gente criou. Tá? Qual lembrança você quer manter no coração? Quando você tinha fome ou quando você comeu? Porque a fome, você acabou com ela. Você escolhe. Entende? É absolutamente pessoal isso daí. Eu quero ter uma lembrança boa ou uma lembrança ruim do mesmo fato. Eu tinha fome e matei a fome. Eu quero lembrar quando eu estava com fome, eu fiquei passando tanta fome, e você esquece que você comeu. Entende? Você não tem gratidão por você ter comido, você não tem a alegria de estar satisfeito. Entende? Então são valores, critérios. A gente tem que aprender a dar valor para aquilo que tem valor, e não ficar multiplicando o sofrimento. Isso se chama livre-arbítrio de pensamento. Tá? Eu posso escolher o pensamento que eu quiser ter, avaliar como eu quero. Tá? Depende de nós, é o valor que daremos aos fatos da vida. Tá? Essa postura que a gente vai escolher a partir de quando a gente quiser adotar uma visão diferente da vida. Na questão 909 dos livros dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Eu só estou falando, pelos seus esforços, eu não preciso de ninguém me ajudando, sozinho, eu quero mudar. Eu posso mudar? Então, Allan Kardec e os Espíritos respondem: esforços muito insignificantes. Tá? Muito insignificantes. A gente não tem vergonha. A gente tinha que ter vergonha. Isso aí foi em 1800 e bolinha. A gente não conseguiu ainda nem levantar um dedo. Entende? A gente tem que ter vergonha, porque os esforços que a gente tem que fazer para melhorar eram muito insignificantes. E o que é que falta para a gente conseguir isso daí? Ele responde: falta vontade. Entende? A gente tem que ter vontade, tem que ter foco, tem que ter determinação. Eu quero e eu vou fazer, eu vou mudar. Entende? Eu vou parar com esses meus sentimentos ruins, eu vou parar de ficar odiando o meu vizinho, eu vou parar de. Eu vou mudar. Depende da gente. Ele fala que é insignificante, mas para mim é muito difícil. Entende? É insignificante para eles, né? Mas para mim é muito duro. Né? Eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber. O esforço é insignificante para eles. Né? Mas se a gente não tentar e a gente não se aperceber que a gente que está fazendo o corpo mole, tá? A gente tem que chamar a responsabilidade a nós mesmos. Tá? Vamos parar de fazer corpo mole, vamos assumir as responsabilidades, porque ninguém vai ficar passando a mãozinha na cabeça da gente para resolver os nossos problemas. Os problemas são nossos. Entende? Quem tem a somar e agregar alguma coisa somos nós mesmos. Você acha que Deus está preocupado se eu estou bebendo? E se eu estou caindo na sarjeta? Lógico, Ele quer que você melhore. Ele quer que você seja um espírito evoluído. Mas quem que é o melhor beneficiário? Nós mesmos. A gente busca ajustar as condutas morais e espirituais para viabilizar a nossa evolução em razão da lei do progresso. Tá? Ou seja, tudo é para frente que se anda. Tá? Dizem que até o chute no traseiro faz a gente ir para frente. Certo? Então, tudo é na busca da evolução. Certo? Mas por que eu preciso evoluir? Eu estou muito satisfeito onde eu estou aqui num grau, estou quietinho ali, estou feliz, satisfeito, não quero mudar nada, entende? Por que eu tenho que evoluir? Eu tenho que me esforçar para mudar o que eu sou,
entende? Ficar inerte não é uma opção, porque Deus, quando construiu a nossa alma, entende? Ele é um bom construtor que a gente não pode negar, né? Certo? Ele assinou e ele colocou uma pitadinha dentro da nossa alma, entende? Que a gente vai buscar sempre o melhor, entende? A gente vai buscar sempre uma situação diferente, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fica insatisfeito e não sabe por quê. Eu tenho o carro, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho tudo que eu quero, entende? Eu tenho conforto, mas parece que eu estou entediado, né? Eu não consigo me sentir bem, eu não consigo melhorar, eu fico deprimido, me dá uma depressão interna que eu não consigo melhorar. Por quê? A gente foi feito para andar para frente. A gente só vai conseguir entender que as coisas têm que ir para frente com esse sentimento, tá? Essa coisa que fica dentro da gente de querer melhorar, ela faz parte da nossa evolução. A gente vai sempre buscar ser melhor do que a gente era antes. A gente acorda de manhã, o que eu posso fazer de melhor hoje do que eu fiz ontem? Por que isso? Porque a gente quer conforto, a gente quer sensação de alegria, a gente quer sensação de felicidade perene. Aqui na Terra, a gente não tem isso. Tá? A gente está aqui, a gente tem momentos de felicidade, mas a gente não vem a passeio, a gente vem à prova. Certo? Então aqui, a gente pode ter momentos de alegria, mas a felicidade mesmo não é nesse mundo. Já falavam, né? Então... O Livro dos Espíritos também esclarece a lei do progresso. E aí tem a pergunta: pode o homem retrogradar, ou seja, retroagir para o estado da natureza? Ou seja, ele pode voltar para trás? Não. Não pode. Né? Então ele responde: não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Isso daí é óbvio, a gente nunca vai poder voltar para trás. Se a gente vai ficar parado, é uma outra situação. Mas o planeta vai evoluindo, todo mundo vai evoluindo e a gente vai ficando para trás. Certo? Então, em algum momento a gente vai evoluir. Vai ter que evoluir. Certo? Não importa quanto tempo leve. A alma é eterna. Né? E Deus não tem pressa. Ele acredita na gente. Persistente ele, né? A necessidade de buscar algo está dentro de nós, porque Deus assim determinou que essa centelha divina existe dentro da gente. A gente não pode esquecer disso daí nunca. Tá? Essa busca constante de melhoria, tá? Desculpa se eu estou sendo até repetitivo, mas é porque são coisas óbvias que a gente esquece no dia a dia. Tá? A gente se foca em outras coisas e esquece que cabe dentro da gente a melhoria. A gente não sabe exatamente. Se eu falar que eu quero ser um espírito de luz, né? Eu quero ser um espírito de luz. O que é um espírito de luz? Entende? É um que tem uma lâmpada, 500 velas dentro dele. Entende? Eu quero ser um anjo. Eu quero ser um santo. Entende? Eu não sei, eu não consigo nem ser eu mesmo de dentro, como ser humano. Entende? Então, não adianta a gente criar uma expectativa e colocar o objetivo tão lá longe. Eu não consigo isso, eu não consigo enxergar, eu não consigo sentir, eu não consigo imaginar o que é. Por mais que a gente tenha assistido filme, né? Spielberg faz aquelas produções maravilhosas, a gente não consegue entender. A gente não consegue sentir, não é do nosso nível. Eu não consigo, o meu nível evolutivo não consegue. Talvez vocês com certeza possam, mas eu não consigo. Certo? Então, dentro da minha capacidade, o máximo que eu consigo é buscar um pouco mais de conforto, um pouco mais de felicidade constante. Tá? Ficar menos revoltado com certas situações de maldade, ficar menos chateado com situações que a gente se vê no dia a dia. Então a gente acaba buscando um caminho diferente, aprender mais, para que a gente possa conseguir ter essa sensação de felicidade por mais tempo. Tá? É lógico que aqui não vai ser aqui na Terra,
Só que Deus, quando nos colocou aqui, Ele está preocupado em fazer com que o espírito possa aprender, e não o corpo. Entende? O corpo, ele vai embora. Entende? O bicho vai comer de todo mundo. Tá? Pode ser que alguns tenham mais apetite, outros menos apetite. Mas todo mundo vai embora. Entende? E o que vai ficar? É o espírito da gente. E Deus quer, através do que a gente está passando aqui na terra, Ele quer que a gente possa passar pelas provações, pelas expiações, para que a gente possa melhorar o quê? O corpo? Não, é o espírito. Entende? Deus quer melhorar o espírito da gente. E o espírito que é eterno. Entende? O que é um tempinho aqui na terra? 70, 80, 90, 20 anos? É pouco, é nada perto da eternidade. Então a gente tem que assimilar certas situações que a gente se expõe e a gente colocar numa situação que a gente perceba que esse momento aqui é só uma passagem. Tá? A gente só está de passagem aqui e é uma oportunidade que Ele está dando para a gente poder carimbar o passaporte. Entende? O passaporte é para quê? Para poder ser mais feliz, para poder ser mais idôneo, para poder ter mais tranquilidade. Porque é Deus que me julga. Deus não julga ninguém. Entende? Quem teve a oportunidade, a gente quando vem para cá, Deus dá a oportunidade de a gente esquecer as vidas passadas, eu preferi esquecer o que eu acordei de manhã, que a gente briga, chuta com o cachorro, eu já queria ter esquecido para não ficar com peso na consciência de ter sido mal criado. Entende? Nós, muitas vezes, quando a gente fica revendo o nosso dia a dia, a gente, nossa, não devia ter feito isso, ou talvez eu poderia ter agido diferente. A gente fica revendo o que a gente acabou. A gente, briguei com o meu filho, briguei com a minha filha, entende? Deveria ter agido diferente, entende? Se eu pudesse esquecer, porque quem julga somos nós mesmos. Entende? A gente sabe se a gente fez errado. Desde bebezinho, você já percebe o bebezinho que joga uma madeira e fica olhando para ver se você vai brigar com ele. Entende? Ele sabe que está fazendo errado. Entende? Então, será que é isso que é a consciência? Isso faz parte da nossa própria consciência. Então, Deus não vai julgar ninguém. Não tem uma corte suprema lá, com um monte de pessoas de jaqueta preta, entende? Falando que você fez bem, você fez mal, você vai para a esquerda, você vai para a direita. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Não tem ninguém fazendo isso. O pior julgador somos nós mesmos. Tá? Você pode conseguir perdão de todo mundo que você fez mal, mas enquanto você olhar no espelho e não conseguir se perdoar, você não consegue ir para frente. Tá? Então, aproveite a oportunidade que você tem de estar aqui na Terra, que você está imantado pelo esquecimento, e aí você consegue angariar alguma coisa boa para a sua alma, para a sua vida, entende? Aliviar um pouco a sua consciência. O sofrimento, ele não basta para aprender. Não basta. A gente pode sofrer uma vida inteira e não aprender nada. Entende? Porque, mas eu sofri, eu ficava deitado numa cama de prego, entende? E não melhorei nada. Não melhorou nada. Entende? Se você não aprender a sofrer. Allan Kardec fala, bem sofrer e mal sofrer. A gente tem que aprender a sofrer com dignidade. Entende? Aprender que o sofrimento é uma ferramenta para que a gente possa melhorar. Se a gente não consegue entender isso, a gente passou o sofrimento com revolta, a gente criou um monte de mal-estar e não aprendeu nada. Que vantagem a gente levou? Vai ter que voltar de novo aqui e passar pela mesma coisa. Entende? Então, se a gente não aproveita a oportunidade de sofrer com dignidade, entende? Sofrer de cabeça erguida, entende? Sofrer recebendo esse sofrimento de uma forma que a gente possa somar no nosso coração uma lição, entende? Agregar aqui, olha, obrigado Deus por me dar essa oportunidade, sabe? Porque muitas vezes a gente só vai conseguir entender o sofrimento do outro a partir do momento que a gente tiver o nosso próprio sofrimento, tá? É a única forma que a gente tem de entender, certo? Muitas vezes a pessoa tem câncer, tá? Você só vai entender aquela pessoa, você pode estudar, pode ser o maior especialista em câncer, tá? Você só vai entender o que é o câncer a partir do momento que você tiver. Você vai entender de uma forma diferente. Tá? A pessoa que perdeu um filho, ela só vai entender o que é perder um filho a partir do momento que ela realmente passar por isso.
E não adianta a gente criar outras expectativas que a gente, por mais que a gente estude, a gente não vai entender o que é. Porque é um sentimento. Isso aí não está escrito. Não está escrito em lugar nenhum. A gente vai aprender conforme a gente for sentindo. Esse sentimento vai ficar para sempre dentro da nossa alma. A gente tem que aprender a sentir direito. Só que tem uma outra coisa. A gente é tão difícil, o ser humano é tão difícil, porque a gente consegue ter até orgulho do sofrimento. Tá? O meu sofrimento é pior do que o seu. Eu sofro muito mais que você, entende? Eu bati a cabeça, mas a minha cabeça não é muito mais que a sua, entende? Então, existem situações em que a gente é vaidoso e orgulhoso até no sofrimento. Tá? Olha que nível que chega a nossa ignorância, entendeu? Tem que sofrer mais do que o outro. Tá? Então, existem alguns momentos. Então, a dor de cada um é uma dor individual. Não dá para mensurar. Em um momento, a pessoa perdeu um filho e aí a outra perdeu um cachorro. Qual que sofria mais? Dependia do valor pessoal de cada um. Aquela que perdeu o cachorro estava muito mais sentida do que a que perdeu o filho. Entende? Por quê? Porque a pessoa que perdeu o filho tinha conseguido assimilar melhor. E quem perdeu o cachorro não conseguia entender essa dor. Certo? E aí, quem perdeu o filho muitas vezes quer julgar a dor do outro. Isso demora para a gente entender. Entende? A dor é de cada um. Entende? A dor é individual. Então a gente não pode querer nunca julgar a dor do outro. Tá? Em que pese, muitas vezes, é óbvio que quem perdeu o filho está sofrendo muito mais. Depende. Depende da dor de cada um. Então, vamos aprender a respeitar a dor de cada um. Entende? O cara que perdeu, tinha R$1 para comprar um pão e perdeu. E o cara que tinha 1 milhão para comprar um carro e perdeu. Qual que doía mais? Pode ser que aquele que perdeu R$1 para comprar um pão tenha superado mais fácil do que aquele que perdeu 1 milhão para comprar um carro. São valores. Entender a dor do próximo é muito mais difícil. Sentimentos mais ainda. Jesus ensinou justiça e misericórdia. Lógico que nós aplicamos novamente. Justiça para os outros. Tem que ser tudo certinho. Os outros, se errou, pisou fora da faixa, prisão perpétua. Entende? Para mim, tem que me perdoar. Porque afinal, eu sou filho de Deus. Né? Os outros não, mas eu sou. Certo? Então, justiça e misericórdia. São pesos que a gente não consegue avaliar muito corretamente. A gente tem 2 pesos, 2 medidas. Avaliação diferente. Entende? Se a gente quer avaliar, tem que avaliar de maneira igual. Então, eu quero que me perdoe, eu tenho que perdoar o outro. Sabe, é muito difícil da gente conseguir entender isso. Eu só posso querer para o outro aquilo que eu quero para mim. Se eu quer, ninguém vai querer ser julgado com rigor. Alguém aqui quer ser julgado com rigor? Não. Então, por que eu vou julgar o outro com rigor? Não tem porquê. A gente não aceita isso. Então, nesses momentos, a gente tem que aprender a ponderar. Entende? Aplicar a lei divina. Entende? Então, agora, dentro daquilo que eu pedi que vocês pensassem, quem pensou em memórias para você mesmo? No começo eu não pedi para que vocês pensassem as memórias para amanhã. Tá? Alguém pensou em criar memórias para os outros? O que eu posso fazer para que alguém lembre de mim de maneira positiva? Vou contar, eu sei que já estou me alongando, mas é só mais umas 3 horas. Não, já está fazendo o fim. Sabe? Meu pai, que é o fundador dessa casa aqui, ele teve uma passagem que outro dia, até mais de 20 anos que ele faleceu, e uma senhora estava conversando com a gente, ele estava conversando, falou, não, conversei com seu pai, ele me ajudou muito, falei, mas o que foi que aconteceu? Não,
eu perdi meu filho, tá? E aí tinham falado para mim que eu não podia chorar, porque senão meu filho ia ficar sofrendo do lado de lá. Né? E aí eu estava muito agonizado, eu estava entrando em depressão, porque eu sentia que o meu amor de mãe era tão grande, eu não podia chorar, porque senão ele ia sofrer. Né? E eu estava agonizando, eu estava muito angustiado. Aí eu fui e falei com o seu pai, e seu pai falou que, bem, você quer chorar, mas você pode chorar, não tem problema. Tá? Qual o problema de você chorar? Não, mas é que falaram que ele não posso deixar ele ficar sofrendo por lado de lá. Mas você tem o seu direito ao luto. Você pode sentir saudades, você pode chorar. Tá? Então, só que você tem que aprender, entende? Por que você está chorando? Não, estou chorando porque ele morreu. Tá, bem, se ele morreu e você não está chorando para ele não sofrer, então ele não morreu. Tá? Ele está vivo em algum lugar, não é? É verdade. Aí consegui entender que se ela estava parando de chorar, porque ele tinha morrido, para não sofrer, então ele estava vivo em algum lugar. Por que você ia ficar sofrendo desse jeito? Aí deu um estalo, não. Ela chorou um dia e passou o resto da vida feliz. E grata pelo meu pai por ter dado essa orientação. Entende? Então, você acha que não é lembrança dela? O que ela lembra do meu pai? Coisas boas. Quantas pessoas conseguem falar que a gente é uma lembrança boa para elas? Será que a gente já parou para pensar que a gente também tem que, em vez de ser uma lembrança nossa, a gente tem que ser uma lembrança para alguém? Vamos parar de ser egoístas. Entende? É o nosso mal. Vamos tentar construir alguma coisa para que os outros possam lembrar da gente com carinho, com amor. Entende? É uma situação bem, realmente difícil. Só basta ser cristão, não precisa fazer muita diferença, muita coisa, muito esforço. É só a gente agir como Cristo nos ensinou. Não tem muita dificuldade, não precisa fazer uma pós-graduação em teologia para entender. Agora vai entrar um vídeo que é para encerrar. Esse vídeo aí é uma passagem do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho está esclarecendo algumas questões. Só esclarecendo, Santo Agostinho, ele viveu em 300 depois de Cristo, por aí, e ele passou a vida dele inteira estudando praticamente o livre-arbítrio. Tá? Ele escreveu 3 livros fenomenais sobre o livre-arbítrio. Então, aqui é a forma como que a gente vai aprender a ser diferente. Tá? Não adianta eu aqui falar, porque eu estou só lembrando umas coisas que eu também passo todo dia de manhã e penso e faço e muitas vezes não consigo aprender, certo? Mas a gente tem que lembrar, a gente não pode fingir que a gente está no caminho certo se a gente não tiver. Então a gente tem que aprender, a gente tem que ter humildade, tem que ter muito amor, muito carinho, tá? E entender que os valores são exatamente proporcionais na medida que a gente tem necessidade. Tá? Se vocês lembrarem bem, alguém lembra do que ganhou de presente de Natal 25 anos atrás? Não? Tá? Eu lembro que 25 anos atrás eu estava no metrô, eu tinha perdido a carteira, tinha que pegar o metrô e passou, na época ainda existia o Office Boy. Tá? O Office Boy pegou e me deu um bilhete do metrô. 25 anos atrás eu não esqueci, eu não lembro o que eu comi de manhã. Entende? Só que, qual foi o valor dessa atitude? Ele foi caridoso, com um bilhete de metrô. Mas eu não esqueci. Entende? Será que os valores que a gente está dando não são valores muito materiais das situações que a gente está vivendo no dia a dia? Tá? Vamos tentar aproveitar a nossa vida para tentar nos conectar um pouco mais com o alto. Entende? Dar valor realmente para as coisas que têm valor. E menos para as coisas que a gente não vai levar daqui. Tá? Então, vai ser colocado aqui, eu gostaria de agradecer muito toda a oportunidade que vocês estão me dando de poder estar aqui tentando transmitir alguma coisa.
Peço desculpa se não fui claro o suficiente, tá? Ou não sou também do tipo que nem o Celso, nem quanto o Alexandre, que dão aulas realmente que comovem, mas a gente tenta transmitir um pouquinho do que é absolutamente necessário e que a gente não pode esquecer. Tá? Muito obrigado por acompanhar aqui, que é bem legal. Conhecimento. E de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. Eu vos asseguro que a conta destes
será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Pessoal, chegamos ao final de mais uma palestra. Queria agradecer todo o ensinamento que o Paulo passou para a gente hoje. Com certeza são coisas que a gente não fica pensando no nosso dia a dia. Só que agora ele fala para a gente dormir em paz, agora que ninguém vai dormir em paz hoje. Aí todo mundo fica pensando, tudo que ele falou, eu falei, e agora, o que eu faço? Você complicou a nossa vida, mas tudo bem, valeu, tá valendo. Patrícia, por favor. Pessoal, a Patrícia vai fazer o encerramento. E eu só lembrando vocês, no final tem água fluidificada e tem um papelzinho, quem quiser deixar nome para a votação, só colocar na urna. Então vamos aproveitando esse momento, depois de muito ensinamento, muita reflexão. Vamos fechando os nossos olhos, aproveitando essa energia de amor que aqui se faz presente. Vamos vibrando tudo que temos de melhor no nosso coração, nas nossas mentes, direcionando para o nosso planeta, para toda a humanidade, por todos os países que se encontram em conflito, vibrando por todos aqueles que estão doentes, pelos que passam fome, frio, pelos que não têm um teto, por aqueles que se perderam nas drogas e nos crimes. Vamos vibrando pelos lares em desajuste, pelas crianças, idosos, animais desamparados. E nesse momento vamos vibrando por cada um de nós, vibrando pelos nossos lares, que cada cantinho esteja cheio desse amor que aqui se faz presente. Assim vamos agradecendo por mais esta oportunidade, por mais esta palestra, agradecendo a oportunidade do aprendizado. Vamos aproveitando também para mandar todo o nosso amor para todas as mães,
Todos os dias é dia de todas as mães, mas vamos lembrá-las no dia de amanhã com muito carinho e amor. Aquelas mães que estão encarnadas, as que estão desencarnadas. Vamos aproveitando a lição de hoje e construir a melhor memória possível dentro da nossa mente e do nosso coração. Vamos senti-las e amá-las para sempre. E assim, vamos recebendo o passe espiritual. Vamos pedindo para o nosso amigo espiritual, nosso anjo protetor, se aproximar de nós, estendendo suas mãos sobre a nossa cabeça. E vamos nesse momento sentindo essa energia de amor, esses fluidos que vão penetrando em nosso ser, trazendo equilíbrio para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. E com o nosso coração cheio de gratidão, vamos encerrando a noite de hoje, fazendo a prece para nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. gratidão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, gratidão a essa casa que nos ampara com tanto amor e carinho. Que todos possam voltar aos lares melhores do que chegaram. E daqui a 15 dias teremos mais uma palestra. Contamos com a presença de vocês, gente. Gratidão.